No mundo exclusivo dos Hamptons, um titã milionário de Wall Street foi encontrado morto a golpes de facão dentro de sua enorme mansão. O alarme estava desligado e não havia sinal de arrombamento, sugerindo que o assassino era alguém que ele conhecia. A investigação rapidamente revelou uma vida glamourosa, expondo um casamento tóxico, um divórcio amargo e multimilionário e uma história de ganância insaciável. Este é o relato arrepiante de como a vida de um financista brilhante foi interrompida por uma conspiração a sangue frio, orquestrada por aqueles que ele um dia amou para garantir uma vasta fortuna antes que os papéis do divórcio fossem assinados. Antes de começarmos, aproveite para curtir e se inscrever. Apenas se você realmente gostar de explorar essas histórias comigo. E me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são no seu relógio. É sempre incrível ver nossa comunidade se conectando pelo mundo todo. Agora, acomodem-se, diminuam as luzes e vamos desvendar juntos a jornada assombrosa desta noite. No coração dos Hamptons, em Long Island, encontra-se um mundo que poucos de nós jamais conheceremos de verdade. Este é o Playground dos Bilionários, uma série de condomínios exclusivos onde mansões extensas se escondem atrás de cercas vivas bem cuidadas e portões de segurança privados. É um lugar onde o dinheiro antigo e a nova ambição colidem, onde o próprio ar parece brilhar com riqueza e poder. Em uma rua tranquila e arborizada chamada Meadow Lane, essas fortalezas de vidro e pedra se erguem como monumentos ao sucesso. Mas em uma calma noite de outono, atrás dos muros de uma das maiores propriedades, o silêncio não era de paz, mas de algo muito mais sinistro. Dentro da mansão no número 59 da Meadow Lane, seu proprietário, o investidor milionário Ted Ammon, estava em casa. O sofisticado sistema de alarme, geralmente uma sentinela guardando os segredos da casa, havia sido desligado. Os amplos cômodos estavam silenciosos. O ar estava pesado e silencioso. De fora, nada parecia fora do lugar. Era apenas mais uma noite tranquila em um dos bairros mais caros dos Estados Unidos. Mas, na manhã seguinte, essa tranquilidade estaria estilhaçada em 1 milhão de pedaços. Tudo havia mudado. O que um sócio descobriria dentro do quarto principal de Ted causaria um choque no mundo isolado dos Hamptons, descascando a fachada dourada de uma vida perfeita para revelar uma história fervilhante de ciúme, ganância insaciável e uma traição tão fria que desafia a imaginação. Não foi um ato aleatório de violência. Não foi um roubo que deu errado. O mal que visitou o número 59 da Meadow Lane naquela noite não invadiu o local de fora, foi convidado a entrar. Era algo muito mais pessoal, algo muito mais próximo de Ted do que qualquer um poderia ou queria acreditar. Então, acomode-se, diminua as luzes e prepare-se para desvendar um caso em que um romance de conto de fadas se transformou em um pesadelo. Vamos mergulhar na história assombrosa de Ted Ammon. Robert Theodore Ammon, conhecido por todos que o amavam simplesmente como Ted, veio ao mundo em 30 de agosto de 1949, na cidade siderúrgica de Pittsburgh, Pensilvânia. Sua educação foi a clássica do pós-guerra americano. Seu pai, Robert, era um diligente coordenador de pensões, um homem que acreditava em um dia de trabalho duro, enquanto sua mãe, Betty Lee Morris, era o coração astuto e inteligente do lar. Betty era uma mulher de altos padrões. Ela via uma centelha nos filhos e estava determinada a atiçá-la até virar uma chama. Ela os incentivava a olhar além do comum, a se desafiar e a sonhar em uma escala muito maior do que o ambiente suburbano poderia sugerir. Ted cresceu à sombra de sua irmã mais velha, Sandy. Ela foi sua primeira amiga, sua confidente e sua primeira rival. Uma competição silenciosa, porém intensa, zumbia entre eles. Quando Sandy se sentava ao piano, praticando diligentemente suas escalas e melodias, Ted, com uma habilidade quase sobrenatural, conseguia reproduzir as melodias com perfeição após ouvi-las apenas uma vez.
Ficou claro desde o início que Ted era diferente. Ele possuía um brilhantismo natural que parecia não exigir esforço algum. Seja na sala de aula, no campo esportivo ou na busca por um novo hobby, Ted não apenas participava, ele se destacava. A família Ammon era um ambiente acolhedor, que celebrava conquistas e alimentava a curiosidade insaciável de Ted pelo mundo. Seus primeiros anos foram uma tapeçaria pacífica tecida entre as serenas cidades costeiras de Nova Jersey e as viagens em família para Iowa. A vida na década de 1950 era estável e previsível, mas mesmo assim, aqueles que o conheciam sentiam que Ted Ammon estava destinado a uma vida menos comum. Na adolescência, a família mudou-se para Aurora, Nova York, depois que seu pai aceitou um novo emprego. Na nova escola, a estrela de Ted só cresceu. Ele era naturalmente carismático, bonito e imensamente popular. Possuía uma qualidade magnética que atraía as pessoas. As garotas eram cativadas por ele, os amigos admiravam sua confiança e os professores respeitavam sua ética de trabalho aguerrida. Ele era um menino de ouro, mas, como muitos jovens prestes a se tornarem adultos, ainda não havia decidido qual caminho seus consideráveis talentos o levariam. Em 1967, Ted entrou no campus da Universidade Bucknell. Inicialmente, matriculou-se no curso de arquitetura, uma área que atraía seu senso de estrutura e design. Mas logo descobriu que sua verdadeira paixão não estava em projetos, mas em balanços patrimoniais. Mudou sua especialização para economia, formando-se em 1971. Seus anos de faculdade foram uma aula magistral de liderança. Ele não era apenas um aluno, era uma força no campus. Ele ingressou na fraternidade Phi Gamma Delta, jogou lacrosse universitário e, como prova da confiança e do respeito que inspirava, foi eleito presidente de todo o corpo estudantil. A função exigia um delicado equilíbrio entre responsabilidade, diplomacia e carisma. As mesmas qualidades que mais tarde o tornariam um titã de Wall Street. Após a formatura, Ted foi selecionado para o prestigioso programa de treinamento executivo do Bank of America. Mas foi seu próximo passo que realmente demonstrou o impressionante poder de seu intelecto. Sem nunca ter pisado em uma sala de aula de direito, Ted decidiu que se tornaria advogado. Estudou de forma independente, debruçando-se sobre densos textos jurídicos por conta própria e, em um feito quase inédito, foi aprovado no notoriamente difícil exame da Ordem dos Advogados de Nova York, logo na primeira tentativa. Foi uma conquista de tirar o fôlego, um sinal claro da determinação implacável que o impulsionava. Foi durante essa ascensão que conheceu Randi Day, uma mulher tão ambiciosa e motivada quanto ele. Eles eram a combinação perfeita para a época, dois jovens profissionais prontos para conquistar o mundo juntos. Casaram-se em 1973, com o futuro se abrindo diante deles como uma estrada aberta. Suas carreiras logo os levaram para o outro lado do Atlântico, em direção a Londres, onde passaram vários anos de sucesso construindo seus respectivos currículos e acumulando fortunas confortáveis. A vida em Londres era um turbilhão de trabalho de alto risco e socialização sofisticada. Mas o ritmo implacável tinha um custo. Ao retornarem a Nova York, suas ambições continuaram a crescer, mas o vínculo que os unia começou a se desgastar. As longas horas, as viagens constantes, a imensa pressão de suas carreiras, tudo agiu como um ácido lento, corroendo seu casamento de dentro para fora. O que antes era uma parceria apaixonada, gradualmente esfriou e se transformou em uma amizade tranquila e respeitosa. Em 1983, após uma década de casamento, foi Randi quem tomou a difícil decisão de terminar. Ted, sempre o solucionador de problemas, esperava que eles pudessem reparar os danos. Mas Randi estava decidido. O casamento deles havia chegado ao fim.
A separação foi amigável e eles se separaram como amigos, cada um pronto para começar um novo capítulo. Para Ted Ammon, esse novo capítulo seria definido por uma explosão de ambição profissional que o tornaria uma lenda. Ele se tornou imparável. Deixando o mundo do direito corporativo para trás, mergulhou de cabeça na arena implacável e cheia de adrenalina do banco de investimento. Em 1984, Ted ingressou na Kohlberg Kravis Roberts & Co., a empresa conhecida mundialmente simplesmente como KKR. Naquele momento, a KKR estava se transformando em uma das empresas de private equity mais poderosas e temidas da década, pioneira na arte da aquisição alavancada. O intelecto feroz de Ted e sua abordagem rápida para fechar negócios combinavam perfeitamente com a cultura de alta pressão da empresa. Ele rapidamente construiu uma reputação de gênio financeiro. Ele foi um ator-chave em uma das batalhas corporativas mais monumentais e implacáveis da história, a aquisição alavancada de 31 bilhões de dólares da RJR Nabisco. A aquisição épica foi tão dramática, tão repleta de intrigas e egos colossais, que mais tarde foi imortalizada no livro e filme best-seller Bárbaros às Portas. A incrível capacidade de Ted de dissecar estruturas financeiras impossivelmente complexas e de pensar 10 passos à frente de todos os outros na sala garantiu seu lugar entre os gigantes de Wall Street. Seus anos na KKR não lhe trouxeram apenas prestígio, mas também imensa riqueza pessoal. No entanto, Ted nunca foi um homem que se contentasse em trabalhar no império de outra pessoa. Depois de deixar a empresa, ele canalizou sua expertise e fortuna para seus próprios empreendimentos. Ele lançou a Big Flower Press, uma gráfica de grande sucesso, e a Chancery Lane Capital, sua própria empresa de private equity boutique. Esses projetos lhe permitiram dar continuidade à sua paixão por estratégia e investimentos, mas em seus próprios termos. Foi durante esse período de incrível triunfo profissional que sua vida pessoal estava prestes a tomar uma reviravolta inesperada e, por fim, fatal. Em 1984, enquanto procurava um novo apartamento em Manhattan, ele agendou uma visita. Afundado no trabalho, ele perdeu o compromisso. No dia seguinte, ligou para a imobiliária para se desculpar e remarcar. Aquele telefonema, aquele simples ato de cortesia, desencadearia uma cadeia de eventos que o levaria à ruína. Porque a corretora que lhe mostrou o apartamento no dia seguinte era uma mulher chamada Generosa. Ela era inteligente, artística e absolutamente cativante. Ela era mais jovem que Ted, com uma energia ardente que o atraiu imediatamente. Após o velório, eles foram tomar um café. A conexão foi instantânea e eletrizante. Em apenas um mês, eles se mudaram juntos. Generosa, com seu talento artístico natural, dedicou-se à decoração da nova casa. Mas o romance turbulento logo esbarrou em um obstáculo. Generosa ansiava pela segurança do casamento, mas Ted, com o divórcio de Randy ainda fresco na memória, hesitava em se comprometer novamente. Depois de um ano juntos, ela lhe deu um ultimato: casar com ela ou ela o abandonaria. Ted, que não era um homem de se deixar pressionar, recusou. E assim, eles se separaram. Generosa ficou arrasada. Sua decepção foi tão profunda que ela chegou a ligar para a família de Ted para desabafar. Mas o destino, ao que parecia, tinha outros planos. Um mês depois, seus caminhos se cruzaram novamente por acaso em um museu de arte. Generosa estava em um encontro com outro homem. Vê-la com outra pessoa mexeu com algo profundo dentro de Ted. Foi uma pontada de ciúmes, uma percepção repentina e aguda de que ele não suportaria perdê-la. Logo após esse encontro, ele a pediu em casamento. Eles se casaram em 1986, iniciando uma união que seria definida por glamour, paixão e, eventualmente, uma turbulência aterrorizante que os consumiria. Para entender o que aconteceu em seguida, é preciso entender Generosa.
Sua trajetória foi uma complexa tapeçaria de privilégios, criatividade e profunda instabilidade. Nascida na Califórnia, ela foi criada em uma família que valorizava a independência. Desde cedo, ela tinha uma inegável veia artística, uma paixão por pintura e design que seria uma constante ao longo de sua vida. Mas por trás do charme e do talento, havia uma infância marcada pelo caos. Sua mãe, Mary, era uma figura volúvel e profundamente problemática. Membros da família há muito suspeitavam que ela sofria de transtorno bipolar não diagnosticado. Mary cresceu em uma família devota e rica e até entrou para um convento quando jovem. Mas depois de apenas 1 ano, ela abandonou a vida religiosa, trocando a devoção silenciosa por um turbilhão frenético de festas, homens e uma vida social agitada. Após a morte de seus pais, seu irmão, um empresário, lhe forneceu um fluxo constante de apoio financeiro, então o dinheiro nunca foi um problema. Em 1945, Mary se casou com um soldado e teve 2 filhos, mas a maternidade lhe despertou pouco interesse. Ela preferia a emoção da vida social. Desgastada por seu comportamento errático e constantes discussões, seu marido acabou indo embora, deixando as crianças com ela. Mary se casou novamente e teve outra filha, mas esse casamento também se desfez. Generosa foi sua última filha. Ela nunca conheceria seu pai biológico, um marinheiro italiano que sua mãe conhecera em uma festa. O caso deles durou menos de 1 semana. Mary o informou sobre a gravidez, mas ele nunca respondeu. Crescer naquele ambiente foi uma lição de sobrevivência. Mary continuou seu estilo de vida livre, frequentemente trazendo homens estranhos para casa e dando pouca atenção aos filhos. Alguns relatos familiares sugerem até que os parceiros de Mary se comportavam de forma inadequada com as crianças, um segredo obscuro que Mary desconhecia ou com o qual não se importava. O que estava claro era sua profunda indiferença. Seus filhos eram uma preocupação secundária. Forçada a se virar sozinha, Generosa desenvolveu uma aparência forte e resiliente. Ela carregava consigo a energia criativa da família de sua mãe, mas também as feridas profundas de sua negligência. Essa potente combinação de beleza, charme, ambição e uma raiva latente e não resolvida a impulsionaria um dia para um mundo glamouroso, porém volátil, que ela compartilharia com Ted Ammon. Quando Generosa tinha apenas 10 anos, sua mãe morreu de câncer. A perda, por mais complicada que fosse a relação entre elas, foi devastadora. Seus irmãos mais velhos logo se separaram, deixando Generosa e sua irmã mais nova divididas entre parentes. A ausência da mãe e a falta de um lar estável a marcaram para o resto da vida. À medida que se tornava uma jovem mulher, ela se tornou extremamente obstinada, ambiciosa e muito inteligente. Amigos daquela época lembravam que ela carregava o mesmo temperamento impetuoso e imprevisível da mãe. Ela era descrita como cativante e desafiadora, uma pessoa que podia ser totalmente implacável na busca do que queria. Apesar de tudo, ela se agarrou ao sonho de se tornar uma artista. Mudou-se para Nova York, determinada a deixar sua marca. Para se sustentar, tornou-se corretora de imóveis. O mercado imobiliário de Manhattan era um tanque de tubarões, mas Generosa, com seus instintos aguçados e carisma, não apenas sobreviveu, como prosperou. Era um mundo que recompensava sua determinação implacável. Depois que se casou com Ted, sua imensa riqueza poderia ter lhe proporcionado uma vida de puro lazer, mas esse nunca foi seu estilo. Ela continuou a trabalhar e a impulsionar suas paixões criativas. Ted, profundamente apaixonado, a apoiou completamente, chegando a abrir um estúdio de fotografia para ela. Ela se deleitava em fazer parte dos círculos culturais e sociais da elite de Nova York, organizando encontros luxuosos que, para alguns observadores, pareciam menos sobre companheirismo e mais sobre exibir a vida opulenta que ela agora comandava. Finalmente, eles decidiram começar uma família.
Mas conceber provou ser um desafio de partir o coração. Após anos de decepção, em 1992, eles escolheram o caminho da adoção. Viajaram para um orfanato na Ucrânia e retornaram com gêmeos de 2 anos, um menino chamado Greg e uma menina chamada Alexa. Naquela época, Ted já havia acumulado uma fortuna pessoal de cerca de 50 milhões de dólares. A família Ammon vivia uma vida de conforto inimaginável, criando os filhos em uma ampla propriedade em East Hampton, projetada e construída em conjunto por Ted e Generosa. À primeira vista, era um retrato de família perfeito. Mas, dentro daquela casa magnífica, uma tempestade se formava. O conflito tornou-se uma constante. Generosa podia ser briguenta e seu humor oscilava descontroladamente. Nos primeiros anos, Ted controlava seu temperamento com paciência, mas, com o tempo, a tensão emocional começou a desgastá-lo. Seu comportamento frequentemente descambava para tiradas maliciosas e sarcásticas. Ela provocava Ted, comparando-o a outros homens ainda mais ricos do que ele, uma crítica cruel ao homem que lhe dera tudo. Quando Ted gentilmente sugeriu terapia, ela teve um acesso de raiva e recusou. Seu ciúme se tornou uma obsessão. Era um coquetel venenoso de paranoia e raiva. Ela monitorava cada movimento dele, lendo suas correspondências, verificando seus registros telefônicos e confrontando-o por qualquer desfeita. Se ele sequer olhasse para outra mulher, ou se ela simplesmente acreditasse que ele olhava, suas reações eram explosivas. No final da década de 1990, o sonho azedou completamente. Um Ted exausto começou a confidenciar a amigos e familiares que estava considerando o divórcio. O casamento deles havia se tornado tóxico. Em 1999, em um último esforço para salvar a família, eles se mudaram para Surrey, na Inglaterra, comprando uma grande mansão chamada Coverwood. Era para ser um recomeço, uma chance de escapar das pressões de Nova York e se reconectar. Generosa dedicou sua formidável energia à reforma da enorme propriedade. Ted, por sua vez, continuou a se deslocar para Nova York toda semana para administrar seus negócios. Mas a distância física entre eles apenas refletia o abismo emocional que se abrira. Ele se tornou um fantasma em sua própria vida, passando apenas fins de semana na Inglaterra, enquanto Generosa, sozinha na mansão cavernosa, ficava mais desconfiada, mais paranoica. Seu ciúme então tomou um rumo final, mais sombrio. Na mesa de Ted, ela descobriu uma fatura de um advogado de divórcio. Para Generosa, essa foi a traição máxima. Convencida de que ele estava tendo um caso, ela teria contratado investigadores particulares para segui-lo. Ela se fixou em um glamouroso banqueiro de investimentos de Nova York, acusando Ted não apenas de ter um caso com a mulher, mas também de ser pai de seu filho. Uma alegação absurda que nunca foi comprovada. Em 2000, Generosa deu o primeiro passo. Ela entrou com o pedido de divórcio. Seu pedido era impressionante, metade da fortuna de Ted, que ela avaliou em inflacionados 300 milhões de dólares. Seu patrimônio líquido real estava mais próximo de 100 milhões de dólares. A batalha jurídica que se seguiu foi nada menos que uma guerra. Generosa retornou a Nova York com os filhos, e o casal começou a viver vidas separadas e hostis. Durante esse período, ela começou a envenenar sistematicamente os filhos contra o pai, tornando as visitas ordenadas pelo tribunal um verdadeiro inferno. O processo de divórcio se arrastou por meses, uma amarga guerra de atrito. Generosa contestou todos os documentos, contestou todos os valores e acusou Ted de esconder sua riqueza em uma complexa rede de contas no exterior. Mesmo assim, Ted lhe deu uma casa multimilionária em Manhattan para reformar e substanciais pagamentos de pensão alimentícia. Mas para Generosa, nunca era o suficiente. Foi durante a reforma daquela casa que Generosa Ammon cruzou o caminho de um homem que acenderia o estopim final dessa bomba relógio. Seu nome era Daniel Pelosi.
Ele era um empreiteiro, um faz-tudo que fazia serviços elétricos, embora nem fosse eletricista licenciado. Aos 38 anos, ele era 7 anos mais novo que Generosa. Desde o momento em que Ted o viu, ele o desprezou. Não era apenas ciúme, era um instinto primitivo e protetor. Ele via Pelosi como uma influência perigosa e corruptora, especialmente perto dos filhos. E os instintos de Ted estavam absolutamente certos. Quando Daniel Pelosi entrou na vida de Generosa, ele carregava consigo um longo e sórdido histórico. Ele já tinha condenações por agressão. Fora pego roubando mais de $40 mil em eletricidade da Long Island Power Authority. Enfrentou uma série de acusações de assédio e ameaças. Fora preso por dirigir embriagado e lutava contra sérios vícios em álcool e medicamentos prescritos. Seus vícios já haviam destruído seu primeiro casamento. Com 3 filhos e um divórcio conturbado em andamento, Daniel aparentemente havia decidido seguir uma nova carreira, unindo-se a uma mulher muito rica e vulnerável. Generosa sabia o quanto Ted o detestava, e esse fato parecia incentivá-la. Ela ostentava o relacionamento, um espetáculo cruel e público projetado para infligir o máximo de dor. Mas a raiva de Ted não era mais por ciúmes. Ele estava apavorado pela segurança de seus filhos. Ver esse criminoso condenado vivendo de sua fortuna, dirigindo um Porsche que Ted havia pago e morando em uma casa geminada que Ted havia comprado o enfurecia. Ele tentou argumentar com Generosa, mas ela não lhe deu ouvidos. Sem outras opções, Ted recorreu à única arma que tinha: dinheiro. Ele reteve o pagamento da pensão alimentícia e revelou que seu verdadeiro patrimônio líquido estava mais próximo de $30 milhões, não das centenas de milhões que Generosa havia reivindicado. A batalha se intensificou. Quando o acordo de divórcio foi finalmente redigido, ela poderia receber uma quantia enorme, entre $20 e $25 milhões, mais $21 mil por mês em pensão alimentícia. Mas mesmo assim, ela estava insatisfeita. Antes que a tinta dos papéis secasse, a tragédia aconteceu. Em 20 de outubro de 2001, Ted Ammon, de apenas 52 anos, foi encontrado morto em sua mansão em East Hampton. Seu motorista e sócio, preocupado por não poder ser encontrado, foi até a casa e fez a descoberta macabra. Ted estava deitado nu em sua cama. Ele havia sido espancado até a morte, com o crânio fraturado por pelo menos uma dúzia de golpes violentos. O sistema de alarme havia sido burlado. Não havia sinal de arrombamento. Não se tratava de um estranho. Era alguém que conhecia a casa, os códigos e a vítima. A investigação começou imediatamente e a suspeita caiu como um véu sobre Generosa. O motivo era extremamente óbvio. Com Ted morto antes do divórcio ser finalizado, ela não conseguiu um acordo e herdou todo o patrimônio dele, avaliado em quase $100 milhões. Apenas 3 meses após o assassinato brutal do marido, ela se casou com Daniel Pelosi. Testemunhas se lembram dela, afirmando abertamente que Ted merecia morrer. No entanto, ela tinha um álibi aparentemente sólido para a noite do assassinato. E a brutalidade do ataque sugeria a força de um homem. Alguém como Daniel. Lentamente, as paredes começaram a se fechar sobre Pelosi. Trabalhadores da construção civil se apresentaram, alegando que Generosa havia oferecido $50 mil para espancar Ted. Então veio a principal testemunha, Christopher Perino, um conhecido de Daniel. Ele testemunhou que, na noite do assassinato, dirigiu com Pelosi até a mansão de Ted. Daniel lhe disse para esperar no carro. Perino disse que, quando Pelosi retornou pouco tempo depois, estava coberto de sangue e murmurou: "Acho que ele está morto." Outros conhecidos contaram aos investigadores que Daniel havia se gabado abertamente de ter matado Ted a pedido de Generosa. Até seu próprio pai admitiu que Daniel, certa vez, lhe pediu conselhos sobre como descartar provas.
Os relatos eram contundentes, mas os investigadores enfrentaram um grande problema. Não havia provas físicas, nem DNA, nem impressões digitais que ligassem Daniel Pelosi à cena do crime. O caso contra ele foi construído quase inteiramente com base nas palavras de terceiros. A essa altura, a própria Generosa travava uma batalha perdida. Ela havia sido diagnosticada com câncer de mama avançado. Em um ato final e amargo, ela acusou Ted de ser responsável por sua doença, alegando que o estresse dele a havia causado. As avaliações psicológicas do divórcio pintaram o retrato de uma mulher volátil com transtornos de personalidade borderline, narcisista e paranoico. Em 2003, com a saúde debilitada, os promotores lhe fizeram uma oferta: imunidade de acusação em troca de seu depoimento contra o novo marido. Ela recusou, insistindo até o fim que Daniel não tinha nada a ver com a morte de Ted. Generosa Ammon faleceu em 20 de maio de 2003. Antes de sua morte, no entanto, ela havia se voltado contra Daniel. Seus gastos irresponsáveis a enojavam. Ela o forçou a assinar um acordo pós-nupcial, concedendo-lhe apenas $2 milhões em troca de não contestar o testamento. Ela então reescreveu o testamento, deixando a maior parte de seu enorme patrimônio para os filhos, Greg e Alexa, e nomeando a babá deles como tutora legal. Daniel Pelosi contestou o acordo, mas perdeu. Em 2004, ele estava sendo julgado pelo assassinato de Ted Ammon. Ele admitiu estar na mansão na noite do assassinato, mas alegou ser apenas um espectador. Acusou Generosa diretamente, retratando-a como a mentora da manipulação. Mas testemunha após testemunha depôs e disse ao júri que Daniel havia se gabado, repetidamente, de ter cometido o assassinato. Em 25 de janeiro de 2005, um júri considerou Daniel Pelosi culpado. Ele foi condenado a 25 anos de prisão perpétua. Generosa nunca foi formalmente acusada, tomada por sua doença 2 anos antes de o homem com quem se casou ser condenado pelo assassinato de seu primeiro marido. A custódia de Greg e Alexa foi concedida à irmã de Ted, Sandra, que prometeu proporcionar a eles o lar amoroso e estável que seu irmão sempre desejou. Anos depois, em 2012, Greg e Alexa, agora jovens adultos, coproduziram um documentário intitulado 59 Middle Lane, uma exploração assombrosa de seu próprio passado. Eles confrontaram os fantasmas de sua infância, viajando de volta à Ucrânia e revisitando a enorme mansão onde seu pai foi violentamente tirado deles. Hoje, eles falam do pai com um profundo e duradouro carinho, lembrando-se dele como a âncora gentil, generosa e firme de suas vidas. Suas memórias da mãe são muito mais complexas, uma dolorosa mistura de admiração por sua inteligência e um reconhecimento lúcido do caos e da destruição que ela desencadeou. Eles levaram adiante o legado do pai, trilhando seus próprios caminhos e encontrando uma estabilidade arduamente conquistada na longa sombra de uma tragédia inimaginável. A história da família Ammon é um lembrete arrepiante de que, por trás dos portões mais altos e das fachadas mais bonitas, as emoções humanas, o amor, o ciúme e a ganância podem se transformar em algo mortal, provando que os monstros mais perigosos são frequentemente aqueles que deixamos entrar em nossas casas. Então, agora passo a palavra para você. O que você acredita que realmente aconteceu naquela noite? Daniel Pelosi foi um assassino solitário movido pela própria ganância ou um peão em um jogo muito mais sombrio orquestrado por Generosa, uma mulher que se recusou a perder? Deixe-me saber sua opinião nos comentários abaixo. Bem, isso conclui o vídeo de hoje. Espero sinceramente que isso tenha lhe dado uma visão valiosa sobre alguns dos casos mais negligenciados ao longo dos anos. Se você achou isso interessante, por favor, considere curtir, se inscrever e ativar as notificações para se manter atualizado e nos encorajar. Obrigado novamente pelo seu tempo e apoio. Há mais a caminho, então fique ligado.